Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas. Hoje, em especial, iremos abordar a história de Abraão, essa parte 2, compartilhando sobre seu chamado, sua caminhada, sua jornada. Somos chamados de peregrinos, forasteiros, porque o pai da fé, Abraão, o nosso pai, também começou uma grande jornada. Ele foi chamado na Bíblia o primeiro hebreu. Hebreu em hebraico significa aquele que atravessa rios, atravessa fronteiras, atravessa montanhas, atravessa obstáculos, circunstâncias, posições para buscar aquilo que é essência número 1, prioridade, primazia, a graça de Deus, o Evangelho para as nossas vidas. Nessa chamada de Abraão, compartilhamos em Gênesis 12, do 1 ao 3, que Deus o chama para sair da sua terra, da tua parentela, e começar uma jornada numa terra em que Deus haveria ainda de mostrar a Abraão, esperando o primeiro passo dele, a obediência. Uma obediência que significa não primeiro ver, mas primeiramente crer e obedecer, e depois sim, em concretude, presenciar, tatear e apalpar a terra da promessa. Deus dá uma promessa tríplice a Abraão: uma terra, uma nação ou um povo, e deste povo e desta nação, Deus haveria de trazer um homem, um descendente. E nessa caminhada, após Abraão sair da sua terra, após Abraão sair da sua parentela, de um lugar geográfico para um outro lugar geográfico, Abraão se depara como todos nós nos deparamos, com crises, percalços, obstáculos no meio do caminho. Em Gênesis 12, verso 10, a Bíblia diz que houve uma grande fome sobre a terra. E o texto sagrado afirma em Gênesis 12, 10, que Abraão desceu para o Egito buscar socorro e ajuda. Esse é um grande desafio para a nossa vida cristã. Qual a razão do texto sagrado trazer essa narrativa em meio à jornada de fé de Abraão? Um grande propósito: revelar a mim e a você que nos ouve como nós somos tentados em meio à nossa caminhada, em meio à nossa jornada de fé com Cristo e a sua igreja. Somos desafiados a olhar para as circunstâncias, a olhar para o cenário que está diante dos nossos olhos, a olhar para a crise, a olhar para as coisas materiais que nos prendem, e cada vez que olhamos, somos levados e tentados a não crermos mais naquelas promessas que Deus havia nos confiado, e tão somente crer nas circunstâncias. Esse é o desafio de Abraão: deixar de olhar para as coisas terrenas e olhar para aquele que prometeu. Não guio a minha vida, diz Paulo, por vista, mas pela fé. Numa outra versão, não ando por vista, mas ando pela fé em Cristo Jesus. O mesmo Abraão, nessa jornada, leva na sua bagagem seu sobrinho Ló. Em nenhum momento está registrado na Bíblia que Deus havia chamado Abraão, sua família e seu sobrinho Ló. Mas ele decidiu levar Ló, seu sobrinho. Quantas vezes nós trazemos sobre nossa caminhada coisas, pessoas, situações que o próprio Deus não nos havia falado acerca destas conjunturas. Atrelamos sobre nós circunstâncias, pessoas, coisas, posições que Deus havia nos dito de uma forma clara, que saíssemos e deixássemos. Abraão consegue levar seu sobrinho Ló para essa jornada de fé. E em um momento singular, no capítulo 13 do livro de Gênesis, é narrado nesse mesmo espaço que houve uma grande contenda entre os pastores de Ló e os pastores de ovelhas de Abraão. E nessa contenda, Abraão chama Ló e pede para ele escolher quais terras ele e seus pastores haveriam de seguir. E o próprio Ló faz uma escolha muito particular que nos remete a um significado especial no nosso coração. Ele olha pela aparência. Ele olha para as campinas, as terras de Sodoma e Gomorra, e decide, juntamente com seu tio, em ficar ali naquelas terras. As terras aparentemente frutíferas, as terras de pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra, eram terras que exalavam o cheiro do pecado, o odor fétido do pecado. É naquele lugar que Abraão
parte e deixa seu sobrinho Ló, que havia escolhido aquelas terras, e possivelmente o próprio Abrão, ficou, não com as melhores, mas com as piores terras. Embora o texto não relata da expressão piores, mas em comparado com o texto das terras que Ló decide ficar, as terras de Ló eram melhores, eram abundantes, eram frutíferas. Embora Abraão havia determinado ficar em seu coração com as outras terras, Abraão ficou com Deus Todo-Poderoso, com Deus que conforta, com Deus que consola, com Deus que nos desafia a não andarmos por vista, mas sim por fé. Abraão baixa a sua cabeça após a decisão do próprio Ló. Quantas vezes eu fico a perguntar, por que não Abraão decidiu tomar ele mesmo a escolha e a decisão do caminho a seguir? Ele mesmo como tio, ele mesmo como ancião, uma pessoa mais velha, mais experiente, numa sociedade patriarcal, sua voz seria ouvida e acatada. Ele dá a escolha, ele dá a opção ao seu sobrinho Ló de quais terras ele haveria de escolher. E Ló escolhe como muitos de nós escolhemos. Escolhemos muitas coisas, muitas decisões, muitos critérios que estão permeados em nossa mente, em nosso coração e em nosso cotidiano. É fazermos as nossas escolhas por aquilo que vemos, por aquilo que tal objeto, que tal posição, que tal pessoa pode nos oferecer, por aquilo que as coisas, por aquilo que lugares, que pessoas, que estruturas, que certas posições podem nos outorgar benefícios e benesses. O benefício que viria sobre Ló não seria um benefício, seria o pecado. Um grande juízo que Deus vai trazer sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Cidades rebeldes que insistem em caminhar o seu próprio caminho, marcada pela avareza, marcada pelo dinheiro, marcado pela luxúria, pela ostentação, marcada pelo pecado das orgias e das práticas abomináveis a Deus. É este lugar que Ló se encontra. E naquele lugar de decisão, Abraão parte e deixa seu sobrinho Ló, talvez cabisbaixo. E é nesse momento, relatado em Gênesis 13, que Deus vem ao encontro de Abraão e fala para ele: levanta a sua cabeça, levanta os teus olhos, olha para cima, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. É desta terra que eu vou te dar a promessa. É nesta terra que eu vou cumprir o meu propósito. É nesta terra que eu trarei a tua descendência que virá povoar esta terra em breve. E desta terra e deste povo eu trarei uma família. E desta família eu trarei um descendente. O descendente é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria de um casal, de uma família, Maria e José, pais adotivos, da tribo de Judá, da nação de Israel, da família de Abraão, de Isaque, de Jacó. Aqui você pode perceber como Deus trabalha a longo prazo, como Deus é um Deus de projeto, como Deus é um Deus que se revela em nossa caminhada. Eu não sei hoje como você se encontra, você que está ouvindo esta mensagem. Estamos em Gênesis 12:10. Abraão, em meio à crise, em meio à fome, desceu para o Egito. O profeta Isaías diz que em vão aqueles que buscam socorro no Egito encontrarão forças e recursos e provisão. Nós não temos que descer ao Egito. Nós não temos que buscar no mundo, nos valores deste sistema, ajuda e auxílio. O nosso auxílio, o nosso socorro vem do braço do Senhor. Em meio às crises, em meio à nossa jornada de caminhada com Deus, somos tentados a deixarmos os nossos olhos fixados nas circunstâncias e buscarmos ali onde as circunstâncias apontam para nós a crise, o auxílio do braço do homem, o auxílio das coisas materiais e das amizades e das pessoas mais próximas a nós que podem oferecer a mim e a você certos benefícios. Mas bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e faz dele o seu refúgio, o seu socorro
e a sua fortaleza. Não era mais tempo de voltar para o Egito. Não era mais tempo de voltar para a terra de Ur dos Caldeus, de onde Abrão havia saído. Era tempo de caminhar. Ele que já havia decidido sair da sua terra, da sua parentela, estava rumando, estava a caminho da terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. No mesmo momento de jornada, seu parente que ele havia trazido em sua bagagem, uma bagagem que Deus não havia dito para ele trazer quem ou quais pessoas ou quais recursos, mas ele trouxe, assim como eu e você que nos ouve. Sempre levamos ou queremos caminhar com Deus, colocando em nossa bagagem coisas, posições, pessoas, circunstâncias que vão impedir-nos a nossa caminhada. Naquele lugar de contenda, Abraão aparentemente havia escolhido e feito uma decisão errada, mas Deus estava com ele. Em meio aos nossos erros, em meio às nossas escolhas, em meio às nossas trajetórias, mesmo que tenhamos caído da posição, mesmo que tenhamos nos afastado um pouco ou até um afastamento mais longo, Deus está hoje tocando a sua trombeta, tocando a sua voz, despertando o meu e o seu coração para prosseguirmos nessa jornada de fé, assim como Abraão foi chamado por Deus. Quero desafiar o seu coração a aguardar a promessa de Deus para a sua vida. Aqui está um homem, nessa segunda parte da nossa reflexão, que foi chamado em Gênesis 12, mas foi tentado no mesmo capítulo 12, verso 10. E no capítulo 13, ele leva em sua bagagem pessoa, circunstâncias que ele não deveria ter abraçado e ter levado. Mas Deus estava com Abraão. Hoje, Deus levanta o seu coração, levanta a sua cabeça para prosseguir esta caminhada. Abraão, que vem a ser o pai da fé, o primeiro hebreu, aquele que atravessa, hoje tem uma multidão de filhos e filhas de Deus, gerados através do descendente do próprio Abraão, Cristo Jesus, e foi deste homem, o pai da fé, cuja história narrada no texto sagrado de Gênesis é uma história bastante inspiradora para mim e para você. É um homem semelhante a mim, com fraquezas, com escolhas, com decisões a serem tomadas em meio a esta jornada. Que Deus ilumine o seu coração, dê sabedoria, dê força, dê graça, dê discernimento e dê ousadia em você prosseguir, a você, para prosseguir esta jornada, esta caminhada de fé. Deus abençoe a sua vida. Até mais.